O Catecismo em um ano. Olá, eu sou o Jefferson, seminarista na Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Você está ouvindo o podcast O Catecismo em um ano. Vamos ler todo o Catecismo da Igreja Católica ao longo de 365 dias. Estamos usando a tradução em português, apresentada pela CNBB em 2013, baseada na edição típica em latim. Baixe o plano de leitura que você pode encontrar na bio do Instagram, @o Catecismo em um ano, ou na descrição desse podcast. Dia 112 do nosso podcast O Catecismo em um ano, estamos lendo a primeira parte sobre a profissão da fé na sua segunda sessão, Os Símbolos da Fé, no seu terceiro capítulo, Creio no Espírito Santo. Hoje leremos dos números 863 ao 870. O apostolado. Toda a Igreja é apostólica na medida em que, por meio dos sucessores de São Pedro e dos apóstolos, permanece em comunhão de fé e de vida com sua origem. Toda a Igreja é apostólica na medida em que é enviada ao mundo inteiro. Todos os membros da Igreja, ainda que de formas diversas, participam deste envio. A vocação cristã é também, por natureza, vocação ao apostolado. Denomina-se apostolado toda a atividade do corpo místico que tende a estender o reino de Cristo a toda a terra. Sendo Cristo enviado pelo Pai, a fonte e a origem de todo o apostolado da Igreja, é evidente que a fecundidade do apostolado, tanto dos ministros ordenados como dos leigos, depende de sua união vital com Cristo. De acordo com as vocações, os apelos da época e os variados dons do Espírito Santo, o apostolado assume as mais diversas formas. No entanto, é sempre a caridade colhida sobretudo na Eucaristia, que é como que a alma de todo apostolado. A Igreja é una, santa, católica e apostólica em sua identidade profunda e última, porque é nela que já existe e será consumado, no fim dos tempos, o reino dos céus, o reino de Deus, que veio na pessoa de Cristo e cresce, misteriosamente, no coração dos que lhe são incorporados, até a sua plena manifestação escatológica. Então, todos os homens remidos por ele, tornados nele santos e imaculados na presença de Deus no amor, serão reunidos como o único povo de Deus, a esposa do Cordeiro, a cidade santa, descida do céu, de junto de Deus, com a glória de Deus nela. A muralha da cidade tinha 12 alicerces, sobre eles estavam os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Apocalipse, capítulo 21, versículo 14. Resumindo, a Igreja é una, tem um só Senhor, confessa uma só fé, nasce de um só batismo, forma um só corpo, vivificado por um só Espírito, em vista de uma única esperança, no fim da qual serão superadas todas as divisões. A Igreja é santa. O Deus Santíssimo é seu autor. Cristo, seu esposo, entregou-se por ela para santificá-la. O Espírito de santidade a vivifica. Embora congregue pecadores, ela é imaculada, feita de maculados. Ex maculatis immaculata. Nos santos brilha a santidade da Igreja. Em Maria, ela já é toda santa. A Igreja é católica. Anuncia a totalidade da fé, traz em si e administra a plenitude dos meios de salvação, é enviada a todos os povos, dirige-se a todos os homens, abarca todos os tempos, ela é por sua própria natureza missionária. A Igreja é apostólica, está construída sobre fundamentos duradouros, os 12 apóstolos do Cordeiro. Ela é indestrutível, é infalivelmente mantida na verdade. Cristo a governa por meio de Pedro e dos demais apóstolos, presentes em seus sucessores, no Papa e no Colégio dos Bispos.
a única Igreja de Cristo, que no símbolo confessamos una, santa, católica, apostólica, subsiste na Igreja Católica, governada pelo sucessor de Pedro e pelos bispos em comunhão com ele, embora fora de sua estrutura visível se encontrem numerosos elementos de santificação e de verdade. Na nossa leitura complementar de hoje, ouviremos uma catequese do Papa Francisco, proferida na audiência geral de 11 de janeiro de 2023. A paixão pela evangelização, o zelo apostólico do crente. Estimados irmãos e irmãs, hoje começamos um novo ciclo de catequeses, dedicado a um tema urgente e decisivo para a vida cristã, a paixão pela evangelização, ou seja, o zelo apostólico. Trata-se de uma dimensão vital para a Igreja. Com efeito, a comunidade dos discípulos de Jesus nasce apostólica, nasce missionária, não proselitista, e desde o início deveríamos distinguir isto. Ser missionária, ser apostólica, evangelizar, não é o mesmo que fazer proselitismo. Nada tem a ver uma coisa com a outra. Trata-se de uma dimensão vital para a Igreja. A comunidade dos discípulos de Jesus nasce apostólica e missionária. O Espírito Santo plasma-a em saída. A Igreja em saída, que sai, para que não fique fechada em si mesma, mas seja extrovertida, testemunha contagiosa de Jesus. A fé também se contagia, destinada a irradiar a sua luz até os extremos confins da terra. Contudo, pode acontecer que o ardor apostólico, o desejo de alcançar os outros com o bom anúncio do Evangelho, diminua, se torne tíbio. Às vezes parece eclipsar-se, são cristãos fechados, não pensam nos outros. Mas quando a vida cristã perde de vista o horizonte da evangelização, o horizonte do anúncio adoece. Fecha-se em si mesma, torna-se autorreferencial, atrofia-se. Sem zelo apostólico, a fé esmorece. Ao contrário, a missão é o oxigênio da vida cristã, tonifica-a e purifica-a. Então, empreendamos um caminho à redescoberta da paixão evangelizadora, começando pelas Escrituras e pelo ensinamento da Igreja, para aurir das fontes o zelo apostólico. Depois, abordaremos algumas nascentes vivas, algumas testemunhas que reacenderam na Igreja a paixão pelo Evangelho, a fim de que nos ajudem a reavivar o fogo que o Espírito Santo quer fazer arder sempre em nós. E hoje, gostaria de iniciar com um episódio evangélico, de certo modo emblemático, que acabamos de ouvir, a chamada do apóstolo Mateus, e ele mesmo narra no seu Evangelho, no excerto que ouvimos. Tudo começa com Jesus, que vê, diz o texto, um homem. Poucos viam Mateus como era. Conheciam-no como aquele que estava sentado no banco dos impostos. Com efeito, era cobrador de impostos, ou seja, alguém que cobrava os tributos em nome do Império Romano, que ocupava a Palestina. Em síntese, era um colaboracionista, um traidor do povo. Podemos imaginar o desprezo que o povo sentia por ele. Era um publicano, assim se chamava. Mas aos olhos de Jesus, Mateus é um homem, com as suas misérias e a sua grandeza. Estai atentos a isto. Jesus não se detém nos adjetivos. Jesus procura sempre o substantivo. Este é um pecador. Este é um tal pelo qual. São adjetivos. Jesus vai à pessoa, ao coração. Esta é uma pessoa. Este é um homem. Esta é uma mulher. Jesus vai à substância, ao substantivo, nunca ao adjetivo. Põe de lado os adjetivos. E enquanto entre Mateus e o seu povo à distância, pois eles viam o adjetivo publicano, Jesus aproxima-se dele, porque cada homem é amado por Deus. Até este desventurado? Sim, inclusive este desventurado. Aliás, ele veio para esse desventurado, diz o Evangelho. Vim para os pecadores, não para os justos. Este olhar de Jesus, que é belíssimo, que vê o outro, que quer que seja como destinatário de amor,
é o início da paixão evangelizadora. Tudo começa a partir deste olhar que aprendemos com Jesus. Podemos perguntar: como vemos os outros? Quantas vezes vemos os seus defeitos e não as suas necessidades? Quantas vezes etiquetamos as pessoas pelo que fazem ou por aquilo que pensam? Até como cristãos dizemos: é ou não é dos nossos? Esse não é o olhar de Jesus. Ele olha sempre para cada um com misericórdia, aliás, com predileção. E os cristãos são chamados a fazer como Cristo, olhando como Ele, especialmente para os chamados distantes. Efetivamente, a narração da chamada de Mateus conclui-se com Jesus que diz: não vim chamar os justos, mas os pecadores. E se algum de nós se sente justo, Jesus permanece distante. Ele aproxima-se dos nossos limites e das nossas misérias, para nos curar. Portanto, tudo começa pelo olhar de Jesus. Viu um homem, Mateus. A isto segue-se, segunda passagem, um movimento. Antes do olhar, Jesus viu depois a segunda passagem, o movimento. Mateus estava sentado no banco dos impostos. Jesus disse-lhe: segue-me. E ele levantou-se e seguiu-o. Observemos que o texto realça: levantou-se. Por que é tão importante esse detalhe? Porque naquela época, quem estava sentado tinha autoridade sobre os outros, que permaneciam em pé diante dele para o ouvir ou, como nesse caso, para pagar os impostos. Em síntese, quem estava sentado tinha poder. A primeira coisa que Jesus faz é separar Mateus do poder, do estar sentado para receber os outros. Põe-no em movimento rumo aos outros. Não recebe, não, vai até os outros. Falo deixar uma posição de supremacia para o colocar no mesmo nível dos irmãos e para lhe abrir os horizontes do serviço. É isto que faz, e isto é fundamental para os cristãos. Nós, discípulos de Jesus, nós, igreja, permanecemos sentados à espera que as pessoas venham ou sabemos levantar-nos, pôr-nos a caminho com os outros, procurar os outros? É uma posição não cristã dizer: mas que venham, estou aqui, que venham. Não, vai tu procurá-los, dá tu o primeiro passo. Um olhar, Jesus viu. Um movimento, levanta-se. E terceiro, uma meta. Depois de se levantar e seguir Jesus, para onde irá Mateus? Poderíamos imaginar que, tendo mudado a vida daquele homem, o Mestre o conduziu para novos encontros, novas experiências espirituais. Não, ou pelo menos não imediatamente. Em primeiro lugar, Jesus vai à sua casa. Ali, Mateus prepara-lhe um grande banquete, no qual participa uma grande multidão de publicanos, isto é, pessoa como ele. Mateus regressa ao seu ambiente, mas volta mudado e com Jesus. O seu zelo apostólico não começa num lugar novo, puro, num lugar ideal, distante, mas lá, começa onde vive, com as pessoas que conhece. Eis a mensagem para nós. Não devemos esperar ser perfeitos e ter percorrido um longo caminho atrás de Jesus para dar testemunho dele. O nosso anúncio começa hoje, lá onde vivemos. E não começa procurando convencer os outros, convencer não, mas testemunhando todos os dias a beleza do amor, que olhou para nós e nos fez levantar, e será esta beleza, comunicar esta beleza, que convencerá as pessoas. Não comunicar a nós, mas o Senhor. Somos aqueles que anunciam o Senhor. Não anunciamos a nós mesmos, nem anunciamos um partido político, uma ideologia. Não, anunciamos Jesus. É preciso pôr Jesus em contato com as pessoas, sem as convencer, mas deixar que o Senhor convença. Com efeito, como nos ensinou o Papa Bento XVI, a Igreja não faz proselitismo. Ao contrário, ela desenvolve-se por atração. Homilia na missa de inauguração da 5ª Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano e do Caribe, em Aparecida, no dia 13 de maio de 2007. Não esqueçais isto. Quando virdes cristãos que fazem proselitismo, que fazem uma lista de gente que venha, estes não são cristãos, são pagãos disfarçados de cristãos, mas o coração é pagão.
A igreja não cresce por proselitismo, cresce por atração. Recordo que certa vez, num hospital de Buenos Aires, foram embora as religiosas que ali trabalhavam porque eram poucas e não podiam levar em frente o hospital. E veio uma comunidade de irmãs da Coreia e chegaram, pensemos por exemplo, numa segunda-feira, não me lembro o dia, tomaram posse da casa das religiosas do hospital e na terça-feira desceram para visitar os doentes, mas não falavam uma palavra em espanhol, falavam apenas o coreano e os doentes estavam felizes, pois comentavam: ótimas estas religiosas, boas, excelentes. Mas o que te disse a irmã? Nada, mas com o olhar falou-me, comunicou-me Jesus. Não comuniquemos a nós mesmos, mas com o olhar, com os gestos, comuniquemos Jesus. Esta é a atração, o contrário do proselitismo. Esse testemunho atraente, esse testemunho jubiloso, é a meta para a qual Jesus nos conduz, com o seu olhar de amor e com o movimento em saída que o seu Espírito suscita no coração. E podemos pensar, se o nosso olhar se assemelha ao de Jesus para atrair as pessoas, para aproximar a igreja. Pensemos nisto. Os textos das catequeses papais encontram-se na íntegra no site da Santa Sé, vatican.va. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast O Catecismo em um Ano. Continue nesse bom propósito de aprofundar o conhecimento e a vivência da fé católica e procure participar da sua comunidade. Rezemos por todos que estão fazendo esse caminho de leitura do Catecismo. Até amanhã!